Mas conta aí, como é que foi o seu encontro com Deus e o seu encontro com Deus? Meu A sua encontro com primeira Deus. experiência com Deus. Cara, a minha experiência com Deus, a minha primeira experiência Ah. com Deus foi uns 10 anos atrás. Eu fui missionário, né? Fui pregador e tal, fiz um DVD de pregação. Eita, Ah, é. pentecostal mesmo, igual os gideões Pentecostal, lá? Inclusive, eu já fui para alguns locais dos Gideões, Olha só, hein? pastor Marco Feliciano, Aham. e eu gostava muito, cara, gostava muito de pregar, e teve um tempo que eu até me afastei, e depois que eu vim para São Paulo, eu comecei a me aproximar de novo a Deus. Aconteceu muitas coisas na minha vida, eu tive uma separação e tal, e aí Deus começou a trabalhar um pouco mais na minha vida. Ó, eu quero que você trabalhe dessa forma. E depois que eu comecei a escutar, Deus começou a levantar pessoas para falar comigo. Eu comecei a orar de madrugada, pedir confirmações. Deus chegava e confirmava. E aí eu comecei a entender o meu ministério. Eu sabia, mas eu não entendia. Sim. Sabe quando você sabe e você não entende? Então, era eu sabia, mas eu não entendia. E depois que eu cheguei em São Paulo, teve que acontecer um turbilhão de coisas ruins comigo, inclusive quase morri em 2020. Meu Deus. E aí Deus ele começou a dizer, ó, agora já que todo mundo largou você, jogaram você no lixo, agora a gente vai reciclar você. E aí eu comecei a ser reciclado por Deus. Hoje, que na mente de várias pessoas que há um tempo atrás que quase me mataram, que eu era o lixo, que eu não valia nada para Deus, eu Amém. tô valendo muito. Vale. E você, como é que foi seu encontro Então, com Deus, Cid? Eu me batizei quando criança, tive uma experiência com Deus na Sala Nossa Terra, como eu falei, mas eu creio que a melhor vivência que eu tive com Deus e experiência foi uns 3 anos atrás. Tava numa fase complicada, que eu tinha terminado um relacionamento, e tava numa fase complicada de drogas, muitos remédios para dormir, e tava passando essa situação. Fiquei 5 anos assim, e 3 anos atrás eu falei assim, mano, dentro do trem eu tava cantando, nesse dia encostei na porta, e falei, cansei, mano, eu tô cansado disso. Tô cansado de... eu meio que culpava os outros pelos meus erros, entendeu? E eu cansei disso. Falei, mano, quer saber? Eu vou começar... em vez de julgar e apontar as pessoas, eu vou tentar amá-las. Principalmente a quem me feriu, entendeu? E quando eu comecei a amar quem me feriu, foi dentro da minha casa, comecei a orar muito. E orando, comecei a sentir vontade de jejuar, ler a palavra. E fiz um jejum de 21 dias. Fiquei 8 horas sem comer nada, só tomando água nesses 21 dias. Irmão, nesse momento Deus desceu na minha casa. Amém. E Deus começou a falar comigo. E eu entendi que eu tinha que ser obediente a Ele. Teve um dia que eu fui pro trem, primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. E eu conheço uma mulher lá, a mulher estava pedindo dinheiro. E eu sei que ela estava mentindo. Por eu conhecer ela. E ela pedindo dinheiro, enganando, e minha mente apontou ela, falando assim, olá, a mentirosa. Isso foi tudo na minha mente. Pedindo dinheiro, enganando os outros. E de repente viu uma voz que calou todas as outras dizendo, para de julgar e ajuda. Aí eu tive que pegar R$2 do meu bolso e ajudar ela, mesmo sabendo que ela estava mentindo. Sim. Foi quando eu entendi que aquela era a voz de Deus e que a obediência gerava milagres, Sim. que era só obedecer o que ele falava. Teve um dia que estava o Mateus. Essas foram as experiências que eu tive com Deus, assim que eu falo pra você. Deus tocou comigo forte, eu sinto falta disso. Que o Mateus não estava firmão ainda, tava tocando violão, aí eu encontrei ele, aí Deus falou comigo assim, pede pra ele tocar um louvor pra mim. A gente entrou no trem. E eu falei, Teu, toca um louvor aí. Lembra, Teu? Tava eu, você e a Lica, tem uma amiga minha chamada Lica. Louvor mais do Thales Alberto que eu cantei. Aí ele cantou o louvor. E Deus falou assim pra mim, dá um dinheiro pra ele. Aí eu dei R$15 pra ele. Falei, irmão... Deu 10, aí você querer deu 15. Da vida 10, da vida era 15. Eu falei, não, Teu, pode ficar. Mas é o seguinte, fica pra você, irmão, tô te dando porque Deus pediu. Porque se fosse eu, não dava não. Aí, porque aquele dia eu não tinha batido muito em minha meta. Falei, não, vou obedecer a Deus, obedeci a Deus. Desci do trem, fui pro outro vagão. No outro vagão, eu cantei, uma mulher levantou e me deu R$50. Me deu Glória o a dobro Deus. do que Sim. eu tinha... O triplo, né? O triplo do que eu tinha A entregado, multiplicação entendeu? dos pães e peixes. Mais um sobre a obediência. E teve um dia que eu tava orando no banheiro de casa e Deus falou assim pra mim, vai ter uma festa com a sua família e eu quero que você faça eles orar, todo mundo junto, das mãos, antes de vocês comerem. E foi aí que eu desobedeci a Deus e não fiz isso. Porque eu com a minha família, a gente nunca teve esses momentos, sabe? De falar, pai, eu te amo.
Mas eu amo meu pai, minha mãe, minha família, mas a gente nunca foi assim, sabe? E Deus queria quebrar isso. E por eu não fazer isso, eu acabei desobedecendo e parei de escutar a voz de Deus nesse sentido. Mas ele sempre falou comigo. Principalmente quando estava na rua, muito louco de droga, eu ouvi uma voz dizendo, não entendia que era ele, mas hoje eu entendo. Dizendo, e aí? E o seu sonho? Você acha que isso veio de você? Fui eu que te entreguei, filho. Vai, mano. Se entrega, tá ligado? E depois de um tempo isso aconteceu. E foi isso. Assim, essas experiências, depois dessas experiências eu errei várias vezes, eu me afastei, voltei, me afastei, mas agora eu continuo. Amém. Eu só quero continuar, não quero mais me afastar de Deus. Independente dos meus erros, do que eu faço, eu sei que eu nasci pra adorar Ele. Só isso. Eu sei que eu Amém. nasci pra adorar.